Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar em uma viagem pelo mundo fantástico das animações. Continuando na nossa lista de clássicos, nós vamos falar sobre Cartoon Network, que diferente da Hanna-Barbera não se trata de um estúdio de fato, mas sim de um canal de televisão. Um canal na qual marcou a infância de muitos. O Cartoon foi lançado em 1992 e transmitia desenhos comprados pelos conglomerados de TV por assinatura de Ted Turner, o que incluía alguns desenhos da Hanna-Barbera e alguns curtas da Warner Bros., o que explica como muitos desenhos do Cartoon eram produzidos pela Hanna-Barbera, mas eles eram muito mais lembrados por terem passado no canal do que pela produção do estúdio em si, e vai ser justamente o que nós vamos falar hoje, os grandes clássicos do Cartoon Network. Aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois você vai adorar viajar por essa dimensão. O primeiro grande clássico do canal é nada mais nada menos do que o Laboratório de Dexter, criado em 1996, e uma curiosidade bem interessante é que de fato as suas duas primeiras temporadas foram produzidas pela Hanna-Barbera, e em 2001, uma vez que a produtora foi absorvida, a Cartoon Network Studios passou a produzir o desenho. E é muito legal porque quem é que não lembra do Dexter, né? Esse menino gênio que criou um laboratório secreto atrás do armário do seu quarto e apesar de fazer diversas invenções, muitas delas, né, a grande maioria na verdade pacíficas, ele acaba sempre se metendo em problemas, em confusão com a sua irmã Didi e também com seu arqui-inimigo Mandrake, que são os grandes clássicos aí, os personagens mais clássicos desse desenho animado. E é claro que todo mundo lembra daquelas cenas em que o Dexter estava super concentrado e aí a Didi chegava de fininho e mandava um "Oi, Dexter!". E uma coisa bem interessante é que o Dexter vem de uma família norte-americana super tradicional, mas na sua dublagem original ele vai ter um tipo de sotaque, na verdade um sotaque indeterminado. E é interessante que a sua dubladora original, a Christine Cavanaugh, ela simplesmente disse que ele é um cientista e por conta disso ele sabe que precisa ter um sotaque, né, falar de uma forma um pouquinho mais excêntrica. Além disso, o desenho vai dar origem a dois spin-offs. Um deles é o clássico Amigos da Justiça e o outro Disque M para Macaco. E no Brasil, além do Cartoon Network, quando a gente fala de televisão aberta, o Laboratório de Dexter também passou no programa da Eliana lá na Record e também no clássico Sábado Animado do SBT. Um outro clássico do canal que também entra nesse esquema de que as suas duas primeiras temporadas foram produzidas pela Hanna-Barbera e logo em seguida pelo Cartoon Network Studios é justamente o Johnny Bravo, que foi produzido em 1997, e eu fiquei um pouco surpresa com essa informação, pois diante desses clássicos do Cartoon, eu sempre achei que o Johnny Bravo fosse o mais velho. E na verdade, o Dexter é um ano mais velho do que esse personagem galanteador, narcisista, louro, musculoso e de óculos escuros que tenta fazer de tudo para conquistar as mulheres. Na verdade, ele se autoproclama o grande conquistador, na qual esse personagem é muito interessante, pois ele foi baseado, né, toda a sua postura e a sua voz e o seu topete foram baseados no Elvis Presley. E o Johnny Bravo vai viver justamente na cidade de Aaron, que é uma piada também com o nome do meio do Elvis. E nessa sua jornada de conquistador barato, ele sempre acabava se dando mal, geralmente sendo agredido pelas mulheres que ele tentava conquistar. E nesse momento, seja para se lamentar das suas frustrações amorosas, ou então para começar a bolar planos para conquistar novas garotas, ele contava com a companhia de diversos personagens, entre eles a Bunny Bravo, que é a sua mãe super protetora, a Suzy, que é a sua vizinha que fazia de tudo para tirar a paciência do Johnny, o Carl, que é um nerd que exaltava a amizade que sentia, né, que tinha pelo Johnny Bravo, e também o Pops, que era o dono de um restaurante na qual o Johnny frequentava e que ele nunca pagava a conta. É muito legal porque Johnny Bravo aqui no Brasil, além do Cartoon, ele também vai ser passado, vai ser transmitido no programa da Eliana e também no Sábado Animado do SBT. É muito interessante que Johnny Bravo, ele foi um ícone cultural, né? Esse desenho foi um ícone cultural, se tornando um grande fenômeno para a geração milênio, assim como o Laboratório de Dexter e outras animações do canal. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas, mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura, o elemento X.
E assim nasceram as meninas superpoderosas com seus ultra superpoderes. Florzinha, Lindinha e Docinho dedicam a sua vida a combater o crime e as forças do mal. Criada em 1998, As Meninas Superpoderosas foi uma série de sucesso ao redor do mundo e foi considerada a nova mania nos Estados Unidos no final da década de 90 e início dos anos 2000. E quem é que não consegue se lembrar das três irmãzinhas criadas pelo cientista professor Otônio em seu laboratório dentro de casa, Florzinha, Lindinha e Docinho, que graças ao elemento X nasceram com poderes, e é por conta disso que elas vão ser as grandes heroínas da cidade de Townsville, que basicamente é a cidade mais perigosa do mundo dos desenhos animados. Consegue ser até mais perigosa do que Gotham City, se a gente parar para pensar. Até porque em Townsville elas vão enfrentar desde vilões básicos simples, tipo assaltantes de bancos, até monstros gigantes que vão aparecer na cidade, o que acaba sendo bem surreal. Mas fora essa vida de super-heroínas, as irmãs vão ter um lado na qual elas vão precisar também enfrentar desafios bem normais nas suas vidas, como, por exemplo, a questão de fazer xixi na cama, ir para a escola, rivalidade entre irmãs ou até mesmo depender de um cobertor da sorte. O desenho fez tanto sucesso que ganhou um reboot em 2016. Não que eu seja a favor, na verdade, eu acho que os clássicos devem ficar bem quietinhos e a gente deve aproveitar a forma original na qual eles foram produzidos, mas a gente consegue ver através desse reboot o sucesso que essa animação possui ao redor do mundo, na qual também inicialmente foi produzida pela Hanna-Barbera e logo em seguida pela Cartoon Network Studios. E criado em 1999, nós temos Coragem, o Cão Covarde, que é um desenho na qual eu tenho muito carinho, pois eu acho Coragem um fofo e mostra o quanto ele é dedicado à sua família, apesar de todas as dificuldades. E é muito interessante, pois esse desenho vai começar justamente como um curta-metragem chamado The Chicken from Outer Space, na qual foi até indicado ao Oscar. Esse curta serviu como piloto da série e assim a gente vai começar a ver toda a jornada de Coragem, na qual é um cãozinho que mora na cidade fictícia de lugar nenhum com os seus donos, a Muriel, que é uma mulher doce, e o Eustácio, que é um fazendeiro extremamente resmungão, ganancioso e que gosta de assustar o pobre cachorrinho. Só que nessa fazenda sempre acontecem coisas estranhas, como aparições de monstros, fantasmas e até alienígenas, o que faz com que surja justamente a teoria de que lugar nenhum fica na Área 51, e que é uma teoria bem válida, diga-se de passagem. E aí, por conta disso, o Coragem está tentando sempre fazer de tudo para salvar os seus donos. Uma outra questão bem interessante é que o Coragem, lá nos Estados Unidos, foi classificado como não indicado para menores de 7 anos, justamente por esse clima sobrenatural. Além disso, a série infelizmente teve o seu fim porque era caro, mas a gente sempre tem a esperança de ver o Coragem de volta aí na TV. E também de 1999 nós temos Dudu do Edu, na qual nessa lista pode ser considerada a minha animação favorita. E é muito interessante porque o criador dessa animação, Daniel Tonucci, ele vai pensar, no design desses personagens, justamente fazendo uma referência a animações clássicas dos anos 40 até os anos 70. E o interessante também é que a sua primeira proposta foi para a Nickelodeon, que até curtiu aí a proposta do desenho animado, mas não queria dar o controle criativo para o criador dos personagens. Por conta disso, Antonucci se recusa a aceitar essa proposta e vai para o Cartoon Network, na qual ficou acertado que ele iria supervisionar a produção da animação. E o desenho animado vai acompanhar as aventuras de Dudu e Edu, na qual são três amigos que possuem o mesmo nome, mas também personalidades completamente diferentes, e vivem em um bairro na qual ao longo do desenho é popularmente conhecido como o Beco, na cidade de Vancouver. A gente acompanha todas as confusões em que eles se metem ao perturbarem as crianças do bairro também e fazerem de tudo para ganharem dinheiro, porque eles são loucos por balas de caramelo. E a gente pode considerar as balas de caramelo desse desenho especificamente um personagem à parte, já que elas são bolas enormes na qual as bochechas ficam grandes quando eles estão comendo a bala, então acaba sendo também algo bem engraçado. E Dudu do Edu foi um desenho extremamente aclamado pela crítica e que ganhou diversos especiais, como por exemplo Natal, Dia dos Namorados e até mesmo Halloween. Indo para o início dos anos 2000, mais especificamente em 2002, nós temos KND, a Turma do Bairro, na qual foi criado por Tom Warburton e participou de um projeto de um evento do Cartoon Network
em 2001, na qual esse evento contava com 11 episódios pilotos e a partir da enquete feita pelos espectadores é que iria ser decidido qual desses pilotos seria transformado em série. Obviamente, KND vence e no ano seguinte a sua primeira temporada é lançada e vai mostrar justamente 5 crianças que são agentes e que tentam combater o autoritarismo dos adultos sobre os jovens. 1, 2, 3, 4 e 5 passam a maior parte do seu tempo na sua sede, que é uma casa da árvore gigantesca, na qual tem diversas tecnologias e armamentos. Inicialmente, a gente pensa que a turma do bairro é simplesmente isso, mas com o desenrolar da trama, a gente vê na verdade que essa é uma organização mundial e os personagens que nós acompanhamos são justamente responsáveis pelo setor V. A série vai ser finalizada em 2008, após 6 temporadas, 2 filmes para televisão e um crossover, um especial promovido em 2007, na qual a turma do bairro fazia um crossover com as terríveis aventuras de Billy Mandy. E para terminar essa lista, nós temos As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, na qual foi produzido em 2003 e vai contar a história de Billy, na qual é um garoto bobo e alegre, e a Mandy, que é cínica e impiedosa, na qual eles vão vencer um jogo para salvar a vida do seu hamster no Reino do Limbo contra o representante da morte, o ceifador Puro Osso. Uma vez que o Puro Osso é derrotado, como penitência, ele vai justamente se tornar amigo desses meninos. E a partir daí é que vão se desenvolver as várias aventuras, sejam aventuras relativamente normais ou até aquelas sobrenaturais. Inicialmente, o Puro Osso parece extremamente infeliz de ter que servir as crianças e pensa até em matá-los em alguns episódios. Mas ao longo, com o desenvolvimento da série, ele vai começar a se acostumar e criar até um certo afeto por essas crianças, apesar de que no geral a gente pode definir a relação deles como uma relação de amor e ódio. Algo bem interessante é que essa série não possui continuidade, já que em muitos episódios os personagens terminam ou mortos, ou exilados, ou então presos em uma determinada situação. Em alguns episódios, eles até fazem referência a situações que aconteceram em episódios anteriores, mas não existe uma conexão, de fato, uma narrativa linear, uma ideia de continuidade. E também uma outra curiosidade é o fato de que, além da série animada, As Aventuras de Billy Mandy vai ganhar 2 especiais, 19 curtas e 2 prêmios Emmy. E aí, conseguiram matar as saudades desses grandes clássicos do Cartoon Network? O canal possui uma infinidade de desenhos e com certeza teremos uma parte 2 dessa lista. Mas agora eu quero saber de vocês qual é o desenho citado aqui que é o seu favorito, quais são os seus personagens favoritos, os momentos mais impactantes que tem assim esse gostinho de infância. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!